Bom dia, 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 Brasil e o mundo! Voltando aqui no YouTube com mais um estudo da Palavra de Deus. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 24. Ontem nós encerramos na metade do capítulo e hoje nós vamos dar continuidade. Então a aula será curtinha como foi no dia de ontem. Se você é novo aqui no canal, já te inscreve no canal, curte, comenta, ativa o sino de notificações para que juntos aprendamos cada vez mais a Palavra de Deus juntos e o que ela nos ensina. Nós estamos aprendendo agora um novo Evangelho, as coisas que foram escritas quando Jesus esteve entre nós. Aí daí depois que nós terminarmos todo o novo Evangelho, nós vamos estudar o Antigo Testamento, que fala a respeito de coisas que homens faziam que não está de acordo com as normativas do novo Evangelho. Então nós podemos fazer comparações e utilizar disso para apontar erros, acusar falhas. Então é para isso que na verdade o Antigo Testamento existe, né? Para que nós possamos nos basear nas coisas que faziam que não está de acordo com o novo Evangelho, que está de acordo com as diretrizes que Jesus Cristo nos ensina, certo? Então, ontem nós estávamos falando a respeito dos final dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos sim no livro de Apocalipse, mas nós não estamos ainda nos últimos dias. Nós não estamos. Jesus deixa claro, ontem ele deixou evidências claras de que nos últimos dias haverá pessoas que se passarão por ele, dizendo que é ele. Haverá profetas dizendo que é ele. Inclusive, nós falamos sobre isso ontem, que existirão profetas dizendo, olha, este é Jesus Cristo. Então, esses são indícios do final dos últimos dias, dos últimos tempos, dos últimos anos. São quando aparecerão pessoas dizendo que é Jesus Cristo, aparecerão falsos profetas dizendo esse é Jesus Cristo. Sendo que ainda nós não estamos nessa fase, pois ainda no mundo todo não se ouviu falar uma pessoa que se diz ser Jesus Cristo. E também não se ouve falar de profetas, pregadores da Palavra de Deus, que dizem que aquelas pessoas são Jesus Cristo, porque ainda não chegou neste tempo. Nós paramos ontem no capítulo de número 32 no versículo de número 32 do capítulo 24. Se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Jesus disse ainda: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar. Vocês sabem que está chegando o verão. Assim, também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que é o tempo que está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Veja bem, olha o que Jesus Cristo está falando aqui, versículo de número 34. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Ele está falando aqui, gente, de que agora estão vivos. Por quê? Porque naquela época onde Jesus pregava, né, ele sempre recebia revelações de Deus a respeito de todas as coisas que estavam acontecendo, a respeito de tudo o que estava para acontecer. E no momento que ele disse assim, essas coisas, eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos, ele está falando também a respeito da vida eterna, que nós possamos ter essa consciência. Que quando nós falamos estão vivos, são pessoas que já estão em uma outra atmosfera de vida, não a vida física, mas a vida espiritual. Então, que nós possamos ter essa consciência, esse destravar de consciência de que quando nós deixamos o nosso corpo físico,
Nós temos nosso corpo espiritual quando estamos alinhados com Jesus Cristo. E essas coisas acontecerão ainda quando todas as pessoas que estão vivas ainda, né, no reino de Deus, no reino da terra, verão essas coisas acontecerem. E aí ele diz assim: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe o dia e nem a hora que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o homem. Será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, e até em Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que então veio o dilúvio e levou todos. Também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando numa fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão num moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra será deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem nem esperando. Jesus ainda disse assim: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles mantimentos no tempo certo. Felizes aqueles empregados que estiverem fazendo isso, quando o patrão chegar. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Aqui Jesus Cristo está dizendo que ele confia, né? Ele deposita a sua confiança de revelar a verdade, de revelar os princípios, de revelar os mandamentos, de revelar a palavra de Deus a pessoas que estão corretamente cumprindo com os mandamentos de Deus. Então, Jesus diz que Deus, ele dá aos empregados, né, encarrega os empregados que estão alinhados com realmente o que de fato Deus pede das pessoas, que são os mandamentos de Deus, gente. E como é difícil nos tempos que nós estamos vivendo as pessoas cumprirem com os principais mandamentos de Deus. É ou não é? É verdade. Então, versículo de número 43. Lembrem-se disso. Se o dono soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que essa casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês nem estiverem esperando. Então, aqui, né, revela que, de fato, nós não estamos nos últimos dias, porque Jesus já deu as evidências, nós não estamos vivendo as evidências que Jesus nos aponta e que nós nem imaginamos quando é que vai acontecer. Nem imaginamos, pois quem sabe sempre será Deus. E Jesus ainda disse: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Felizes aqueles empregados que estiverem fazendo isso quando o patrão chegar. Aqui ele diz, né, gente, que Deus, ele estabelece, né, sobre as pessoas que estão a serviço do reino, sobre as pessoas inteligentes e as pessoas que estiverem cumprindo com seus mandamentos. Sabe, eu repeti todos esses últimos versículos para que nós possamos ter o entendimento, gente, que os nossos olhos, eles precisam estar abertos, os nossos ouvidos, eles devem estar atentos à palavra de Deus. Porque a palavra é verdadeira, a palavra ela se cumpre no nosso dia. Então, que nós possamos estar cientes ao que a palavra revela,
certo? Versículo de número 48. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Então começará a bater nos seus companheiros e também a comer e beber como bêbados. O patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e a hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e condenará aí para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. É bom, né, nós pararmos e nos conscientizarmos de estarmos alinhados, né, à vontade de Deus, buscando todo dia estar em amor, louvor, adoração, buscar estar em comunhão com Jesus Cristo, pois ele diz que pessoas beneficiadas serão aquelas que estão sempre cumprindo com seus princípios e mandamentos. E, gente, mesmo que nós não estejamos nos últimos dias, mesmo que nós não estejamos no tempo ainda em que Jesus está voltando, mesmo que isso não esteja acontecendo, e aqui a própria palavra revela de que quanto menos a gente espera pode acontecer. Vamos que da noite para o dia. Ontem eu falei, sabe, que não existe uma base científica que eu não posso deduzir quando será, que pode ser daqui 100 anos, daqui 200 anos. Vamos que daqui 1 ou 2 anos, né, essas coisas comecem a acontecer. Nós não sabemos, nós não temos essa ideia, porque o próprio Jesus Cristo diz que é Deus quem sabe? E o nosso compromisso enquanto cristão no dia de hoje é cumprir com os mandamentos de Deus. No meu Instagram, nas minhas redes sociais, todas, vocês vão ver esse símbolo aqui, gente. Esse símbolo aqui, que é o símbolo do amor, sabe? O símbolo do amor, ele reflete nos 2 principais mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, com todo o louvor, com todo o apreço, sabe? Com todo o respeito que Deus merece. E amar as pessoas que estão em nossa volta, que estão no nosso convívio, sabe? Como nós nos amamos, sabe? Então, que nós possamos ser empáticos uns com os outros, nos colocando no lugar das pessoas. Isso também é uma forma de amar o próximo, certo? Desejo a vocês um excelente, maravilhoso dia e nos encontramos aqui amanhã para mais um estudo bíblico, Palavra de Deus. Um ótimo dia, Deus nos abençoe.